Olá, um excelente sábado para você. Obrigado por essa companhia boa. Nós aqui mais uma vez juntos no Agro Record, trazendo sempre as novidades importantes para a agricultura, pecuária. Vamos falar de muitos assuntos a partir de agora. Antes de qualquer coisa, obrigado pela companhia e preste atenção nos destaques que você vê comigo. Região Sudeste concentra o maior número de ácaros predadores catalogados que agem como inimigos naturais de pragas. E o Laninha deve provocar o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, influenciando nas temperaturas, chuvas e estiagem em diferentes regiões do país. E a gente começa aqui o nosso agro falando de exportações. E exportações do agronegócio mineiro, que está bem pertinho da gente, registram recorde. E o café é o principal responsável pelo crescimento. Veja na reportagem. No primeiro semestre de 2024, as exportações do agronegócio mineiro somaram 8 bilhões e 200 milhões de dólares. Houve um crescimento de 14% no valor, um novo recorde para o período. Esse montante é 14% maior que o exportado no mesmo período do ano passado. Em questões de volumes, são mais de 9,1 milhões de toneladas, 14,5% a mais. Os produtos mineiros foram enviados para 160 países, com destaque para China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O resultado é puxado pelo crescimento da demanda pelo café. O produto é o carro-chefe das exportações, representando 42% das vendas. Essa é a maior receita já registrada para o semestre. E o carro-chefe continua sendo o café, que exportou 3,4 bilhões de dólares, equivalente aí a cerca de 15 milhões de sacas. A China é o destaque para a nossa exportação de café. Mais de 90% foi o aumento do consumo comparado ao ano passado. Ou seja, os chineses aprendendo a beber café é muito bom para o agronegócio mineiro, principalmente para a cafeicultura. Sobre os outros setores, o complexo da soja registrou a receita de 2 bilhões e 200 milhões de dólares, com embarque de 5 milhões de toneladas. O setor registrou crescimento de 12% no volume e uma diminuição de 8% na receita. Já no complexo sucro-alcooleiro, houve um aumento de 40,5% no volume e queda de 28% na receita. Foram 946 milhões de dólares, com a exportação de 1,9 milhão de toneladas. Nas carnes, as vendas tiveram um crescimento de 12% no volume embarcado, registrando 228 mil toneladas. Houve um aumento de 9% na receita, com um total de 712 milhões de dólares. A carne bovina representa 71% da receita do segmento, com 505 milhões de dólares e 117 mil toneladas. Já a carne de frango registrou queda no valor de 12% e no volume de 5%, com 178 milhões de dólares e 95 mil toneladas. O destaque ficou para o aumento das exportações para o México. A carne suína manteve o desempenho positivo, com acréscimo de 1% no valor e 20% no volume, com receita de 22 milhões de dólares e 12 mil toneladas. Por fim, os produtos florestais somaram 588 milhões de dólares e 875 mil toneladas. A celulose é o principal item do setor e registrou 563 milhões de dólares e 844 mil toneladas embarcadas. A gente acha que os ácaros são todos nocivos, para a gente com certeza, mas o trabalho de um pesquisador de Rio Preto concluiu que a região sudeste concentra o maior número de ácaros predadores catalogados. O que isso significa? Esses pequenos organismos agem como inimigos naturais de pragas e aí contribuem, pessoal, com a redução de herbicidas da agricultura. Isso é muito bom para a gente e também para o meio ambiente. Antônio é o responsável pela publicação da pesquisa. Há 30 anos ele deu início neste trabalho como tese de mestrado. Ao longo dos anos, a pesquisa evoluiu. Na publicação feita em abril desse ano, a uma revista do segmento demonstrou que existem 119 ácaros predadores na região sudeste do Brasil. Na prática, os estudos devem trazer impactos positivos nas lavouras, principalmente quanto à redução no uso de herbicidas. Esses ácaros, eles já têm várias pesquisas, né, que comprovam que eles são predadores de pragas agrícolas, né, então eles controlam essas pragas, né. Tem empresas que produzem comercialmente já esses ácaros, né, produz
põe num potinho assim, o produtor compra e joga isso na lavoura dele, como se fosse um produto químico mesmo, né? Libera na lavoura. No país todo, a população de ácaros chega a 250. No mundo, são 2.650. Antônio destaca que a pesquisa teve parceria com as universidades federais São Paulo e Mato Grosso. A gente tem uma segunda parte do trabalho ainda. A gente pretende chegar em umas 250 espécies, né, catalogadas. Então, com esse conjunto de espécies e sabendo que esses ácaros são predadores, né, a gente tem essa ideia de que esses ácaros estão, de certa maneira, protegendo as nossas lavouras, né, das pragas. Essa pesquisa, que tem início há 30 anos, consegue evoluir tanto devido a este acervo onde nós estamos, a coleção científica. Aproximadamente 30 mil ácaros estão catalogados aqui. O professor vai mostrar para a gente como funciona esse trabalho. E são ácaros mortos, mas devido a essa observação, vocês conseguem evoluir e entender a atuação deles nas lavouras, nas plantas. Sim, não, isso aqui é a base de tudo, né? Para qualquer estudo que a gente vai fazer, a gente tem que recorrer a essa coleção para fazer a identificação desses ácaros, fazer a descrição, enfim, ter todo o conjunto de características que a gente precisa para identificar. Onde está esse circuladinho é a posição que ele se encontra aqui na lâmina, né? E vocês utilizam microscópio, né, para verificar ele e analisar a estrutura. Isso, é preciso um aumento bem grande. A gente aumenta aqui 400 vezes, às vezes 1000 vezes, né, para conseguir analisar esses ácaros. O mercado já comercializa ácaros para auxiliar no combate às pragas nas lavouras, mas essa pesquisa vai permitir que esse uso seja segmentado por cultura, levando em conta as características dos organismos. A colonização e análise são feitas em laboratório. E geralmente você tem uma espécie específica para uma praga específica. Então você tem que identificar essa espécie. Então, com esse catálogo que a gente está fazendo, fica muito mais fácil a gente fazer essa identificação, porque aí já tem toda a descrição de cada espécie desse catálogo, desenhos dessas espécies, enfim. Então, aí quem quiser identificar é só checar lá, dá para reconhecer a espécie com mais facilidade, né? E não ter o risco de liberar uma espécie errada na lavoura, por exemplo. A gente confere então nesse momento como ficou na semana a cotação do leite e de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,70. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.454,52. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 117,49. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 59,20. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 137,95. A semana passada começou com o início da colheita da batata no Triângulo Mineiro. E de lá vem para cá, né? A gente não vive sem ela. Um consultor de agronegócio apostou na cultura e deu certo, deu muito certo, viu? Ele arrendou alguns hectares, plantou na época correta e comemora agora os primeiros resultados. Já para outros produtores não foi bem assim. Doenças e as mudanças climáticas afetaram diretamente a produção. Então preste atenção nessa reportagem, porque cuidados na lavoura garantem boa produtividade da batata. A reportagem especial você vê agora. De consultor de agricultores a produtor rural, depois de muito analisar o mercado, o Vitor apostou em 2024 no plantio de batatas. Arrendou essa área em Estrela do Sul, que fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Nela, ele plantou 18 hectares de batata inglesa. Esse ano surgiu a oportunidade de começar a estar plantando devido aos preços fixados já pela indústria, né? Como a batata é uma cultura de risco, então as indústrias dão essa segurança para a gente, essa margem, né? A experiência deu certo. Ele espera colher entre 42 e 43 toneladas por hectare na área que arrendou neste ano. Uma boa média em um ano que foi complicado para muita gente que plantou o tubérculo. No caso do Victor, foi o fato dele ter começado o plantio em março, um pouco mais tarde do que outros produtores, o que o ajudou a não ter tantos contratempos. Esse ano foi um ano atípico, né? A gente teve uma janela de chuva concentrada no período de março, né? Meados de março, onde tivemos acumulado de mais de 400 milímetros em algumas áreas. E teve problema porque já tinha área plantada, né? Principalmente os plantios de mercado, que o pessoal começa no Triângulo Mineiro meados de fevereiro.
acarretou numa baixa de produção, uma baixa bem significativa na produtividade. A gente tenta concentrar os plantios aqui na janela de mais alta produtividade da região, que aqui no Triângulo Mineiro gira em torno assim, de meados de março, né, final de março, até final de junho, meados de julho. Então essas janelas é onde a gente tem uma maior produtividade. Se eu tivesse antecipado esse plantio, teria acarretado numa queda significativa da produtividade. Olhando assim, as bags cheias, a gente imagina que a produtividade foi da maneira como o produtor esperava. Não foi exatamente isso. Existiram alguns desafios, principalmente em relação às chuvas muito concentradas nesse início de 2024, além da questão do sol, um solão muito forte que aparecia justamente depois das chuvas muito fortes também, além, claro, das doenças, principalmente as doenças bacterianas. Principalmente com quem plantou mais cedo, lá em fevereiro, em busca de atender o comércio. Mais chuvas e mais calor trouxeram um ambiente mais propício para a canela preta, doença que apodrece ramas. Muitos produtores reduziram a produtividade em quase 50% com isso, caindo de 40 para 25 toneladas produzidas por hectare. Teve incidência principalmente as doenças bacterianas, né, devido à alta umidade e alta temperatura, principalmente a Pectobacterium, né, comumente conhecido como canela preta. E teve várias doenças foliares também, como a alternária, devido a essas condições climáticas, né? A boa primeira experiência do Vitor no campo foi fundamental para seguir no ramo. Os custos ainda são bem altos. Ele contou que 2/3 do que fatura em um plantio como esse vai para o custeio, o que dá mais ou menos R$ 65 mil por hectare. Metade deste valor ele gastou com sementes, adubo e o valor do arrendamento da área. Custos estão mais altos, né, devido à alta do dólar, principalmente defensivos. Esse ano, agora a safra 24-25 vai estar mais alta ainda devido à alta do dólar e custo em torno de 65 mil hectares para a produção. Isso equivale a que porcentagem dos seus custos, assim, de tudo que você ganha? Digamos que uns 70% vira custo, né? De qualquer forma, eu termino essa reportagem com uma notícia boa. Com o início da colheita e a entrega de mais produtos no mercado, a tendência é de que ele fique mais barato para quem está na ponta da cadeia de produção e consumo. Segundo o levantamento da Universidade Federal de Uberlândia, em junho de 2024, 6 quilos de batata, que é o volume pesquisado dentro da cesta básica, custavam R$ 71,37. Em maio de 2024, o valor foi de R$ 61,42. Como a produtividade estava baixa, faltou mercadoria, né? E esses preços de mercado agora que tende a dar uma queda pela concentração de maior colheita, né, do região de São Paulo, Vargem Grande do Sul já começa a iniciar as colheitas, então já tem uma entrada maior de mercadoria no mercado. Então tende a cair esses preços de batata que vai para o Ceasa, né, para o mercado. Agora eu tenho um recado importante para você, presta atenção. Atenção, produtor rural que tem aí um ou mais funcionários. Se eu te contar que muitos produtores estão sofrendo processos trabalhistas, é um assunto sério, não é verdade? Colocando em risco o seu patrimônio. Até porque as multas de indenizações, elas são pesadas demais. Então pensou aí, você sofreu um processo trabalhista com algo que pode ser facilmente evitado? Então, para saber como blindar o seu patrimônio, nós trouxemos aqui, vamos conversar agora com o Carlos Henrique Fernandes da Silva, que é da C2 Consult, que faz um atendimento para todo o Brasil e muitos produtores já têm conseguido evitar esse tipo de situação e resolver muitas vezes. Ô Carlos, vou aproveitar para te perguntar como blindar, né, o negócio de quem nos assiste agora. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. Para blindar o negócio é muito simples. Segurança do trabalho ela é fácil de ser feita, ela é fácil de ser aplicada. Hoje, a C2 Consult vem ajudando centenas de produtores rurais, Nelson, e empresários do Brasil afora, blindando a empresa de possíveis processos, tá? A empresa C2 Consult é especialista em saúde e segurança do trabalho. Bom, e você comentou comigo agora há pouco que não importa, né, se o produtor rural tem 1, 100, 200 funcionários, a regra é a mesma para regularização.
Exatamente. Você que é produtor rural, você que é empresário, tem um funcionário ou mais, a regra é a mesma. As normas de segurança do trabalho, elas têm que ser cumpridas. Como entrar em contato com a C2 Consult e fazer, blindar o patrimônio? É muito simples, viu, Nelson? É só ligar nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo agora, que todo o nosso time comercial, ainda hoje, vai entrar em contato contigo. Sabadão, o pessoal está de plantão, então pode chamar com tranquilidade, tá, Carlos? Obrigado por esse esclarecimento, ele é muito importante. Segurança do trabalho é com a C2 Consult. Depois desse recado, a gente confere como andam as cotações no mercado da carne. Veja só. A arroba do boi vale em média R$ 230,55 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,03. O nosso agro faz uma pausa rápida, mas é rápida mesmo. Vai lá tomar sua aguinha, vai refazer seu pratinho, afinal de contas, estamos no horário do almoço. Daqui a pouquinho, outros assuntos. Vamos ver que o Laninha deve provocar o resfriamento das águas superficiais no Oceano Pacífico. Isso influencia nas temperaturas nas nossas regiões e no país inteiro. A gente volta já. A gente retorna conferindo como deve ficar o tempo nesta semana, sempre torcendo por uma chuva. Será que ela vem? Sol com poucas nuvens, dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 11 e 22 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 10 e a máxima é de 22 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 7 e 19 graus. Pois é, pelo jeito a chuva vai demorar um pouquinho para chegar. Tomara que chegue, estamos precisando, não é mesmo? E ainda falando em tempo, durante o primeiro semestre de 2024, você ouviu falar muito sobre o El Niño, né? Um fenômeno climático que provocou secas em algumas áreas e o aumento das chuvas em outras no Brasil. Agora, os olhares estão para outro fenômeno, que é o Laninha, que provoca, gente, o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. E isso tem várias consequências, porque influencia nas temperaturas, chuvas e estiagem em diferentes regiões do país. Na nossa região não é diferente. A gente sente essas mudanças e a gente vai ver nessa reportagem como prevenir esses efeitos climáticos. Acompanhe. Na plantação de hortaliças do Elivan, ele procura se garantir independentemente de como o tempo pode afetar a produtividade. A gente está próximo à rodovia MGC 497, entre Uberlândia e Prata. E se houver chuva ou sol, o produtor rural tem algumas estratégias. Não estranha as bananeiras em meio às hortaliças. A gente está em época de seca e elas garantem sombra e seguram mais a umidade na terra. E bom, daqui a pouco ele pode lucrar com a venda de bananas. Esse sistema aqui a qual eu estou produzindo agora é para essa época de seca. Porque a última molhação que eu faço aqui na horta é por volta de umas 3 horas da tarde. Então eu economizo água, economizo dinheiro, né? E no futuro ainda tem um fruto ainda a qual eu vou estar colhendo. E de mês em mês, que é a hortaliça que eu planto no meio é de 30, no máximo 40 dias eu já estou colhendo ela, para mim estar tendo o resultado a qual eu preciso para continuar mantendo, né, a minha produção aqui. Lá se vão mais de 3 meses sem chuva na região. Só em Uberlândia já são mais de 100 dias. Mas as coisas podem mudar. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, há 65% de chances do fenômeno Laninha entrar em atividade neste inverno, até meados de setembro. O fenômeno que sucede o El Niño tem efeito contrário. Enquanto o El Niño provoca o aumento das temperaturas dos oceanos, o Laninha provoca a queda de mais de 0,5 graus Celsius na temperatura média na porção equatorial do Oceano Pacífico. Nessa temporada, a boa notícia é de chuvas mais brandas. A última saída dos centros climáticos que monitoram essas condições estão apontando para uma probabilidade de ocorrência ali entre o final de agosto e fevereiro, mas não é uma probabilidade tão alta de ocorrência e se vier acontecer de fato, ali novembro e dezembro é quando está chegando na sua intensidade mais forte, mas ainda assim numa condição fraca. Pensando em chuva, olha,
está uma condição apontando ali para um cenário próximo do que é da média. É claro, o agosto tem pouca chuva aqui na região, né, no Triângulo, mas em setembro já começa a chover ali, tem uma frente fria outra que vai chegando, não diminui muito a temperatura, mas ainda tem ali, dos seus 50, 70 milímetros, ocorre aqui na região. O outubro é que começa de fato a engrenar as chuvas na casa dos seus 100, 150 milímetros, que está pegando de fato ali o início do período chuvoso e que para esse ano não está colocando ali que ela vai atrasar, nem adiantar muito, e os volumes estão ficando próximos da média. Então, em termos de desafio de clima, distribuição de chuvas, por enquanto até que daria para dizer que está relativamente tranquilo. Agora, o desafio pode ser o calor. Apesar de as chuvas não estarem sendo desenhadas com um cenário muito difícil, nessa condição que eu mencionei, mas a temperatura ainda continua elevada. E aí, de repente, o produtor vem plantando, e aí pega 5, 6 dias que a temperatura já está ali acima da média, nos seus 4, 5 graus, ou seja, o risco de pegar um veranico ainda pode acontecer. E de volta à roça, o objetivo do Elivan é manter a produção. 80% do que ele colhe aqui vai para escolas municipais de Uberlândia e ele tem compromisso a ser cumprido. A alface é o principal produto que sai da terra dele e a produção tem que ser de cerca de 6 mil pés por semana. Se daqui a pouco ele vai enfrentar os impactos da laninha, ele mantém essa outra área sem as bananeiras para evitar, nesse caso, o excesso de água quando as chuvas voltarem. Inclusive, a área plantada na época chuvosa, ela praticamente dobra. Tudo isso que você está vendo aqui, que hoje está só arado, vai ser plantado nos próximos meses. É aquela questão de manter uma área para a época seca, com uma estratégia, e outra área para esse momento em que a chuva cai mais forte. Inclusive, agora mais para o final do ano, isso vai acontecer. Elivan, aqui a gente tem toda essa estratégia que você faz, pensando justamente em que você não seja pego de surpresa por conta do clima. Né? Isso, essa área a qual eu deixo parada agora, nessa época do ano, uma época seca, é uma área mais alta aqui na propriedade, aonde eu deixo ela parada, pronto, só um pouco mesmo com produtos a qual a minha capacidade de água é competente para molhar. E a outra parte ela fica parada para quando começa o período chuvoso eu plantar toda ela. E aqui você deixa a terra descansar um pouquinho também, né? Isso é importante também. Isso, aí é onde que está o segredo, né? Enquanto muitos usam a terra o ano inteiro, a gente trabalha com partes e por área. Então a área ela está descansando agora, é onde que no período chuvoso eu consigo ter uma mercadoria com mais qualidade, porque a terra estando descansada ela consegue ter uma força a mais para nos dar um produto melhor. Daí eu economizo com uma energia, porque o solo ele vai permanecer mais molhado por conta do período chuvoso e eu economizo a energia, né? Aí é onde que a gente buscou essa estratégia para estar tendo um retorno suficiente e bacana. Minas Gerais é o segundo maior produtor nacional de hortaliças no Brasil. Segundo a Emater, a área plantada anualmente é de cerca de 122 mil hectares. E a produção está em torno de 3 milhões e 600 mil toneladas. São aproximadamente 75 mil produtores de hortaliças em Minas, sendo que 70 mil são agricultores familiares, segmento responsável por 42% da produção. A outorga do Elivan permite que ele tire água de um córrego que passa ali na terra dele. Ele tem 2 reservatórios que logo, pelo menos é o que se espera, estarão mais cheios pela redução do uso de água. A economia pode chegar a 50% e a produção se torna mais racional. Para o seu planejamento agrícola, pensando em fazer, no caso do horticultor, pensando em várias culturas, em mais de 2 a 3 ciclos de culturas durante o ano, ele precisa também ajustar não só o suprimento, mas o uso racional da água. Porque no período de laninha, percebe-se que nós vamos enfrentar um problema de seca. Há essa expectativa. Então, nada mais correto também do que fazer o uso racional da água, ofertando para a cultura de acordo com os parâmetros técnicos em função do crescimento, em função do estágio fenológico dessa cultura.
Só que tem o seguinte, o cenário sobre a Laninha e a influência dela nas chuvas e também nas temperaturas nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deve ser seguido de perto. Nada impede que a atual previsão possa sofrer alguma mudança. Quando a gente olha os modelos, eles colocam volumes próximos da média, a gente faz ali uma inferência que então tem uma distribuição de chuva que pode acontecer mais próximo do normal, não ficar muitos dias sem chover, mas essa é uma previsão de um pouco mais curto prazo, tem que ir acompanhando quando for no período. Quando a gente está olhando agora mais distante, a gente olha ali um comportamento próximo da média. Não dá para saber se tem, por exemplo, um veranico, 10 dias sem chover. Mas o sinal, mais uma vez, nessa questão, não está tão difícil em termos de chuva. A temperatura que pode ser um pouco mais desafiadora, junto com a umidade que vai continuar baixa até o início da chuva. O nosso Agro Record especial deste sabadão, pois é, tá chegando ao final. Obrigado por essa companhia boa calma. No sábado que vem estamos de volta com muitas outras reportagens. Se de repente você perdeu alguma coisinha, é fácil, tá bom? Você pode ir no nosso site, recordtvriopreto.com.br. Se você quiser participar, pode mandar sugestões. Manda que a gente gosta demais. Olha o zap aparecendo aí, 17 99618 8829. Mais uma vez, obrigado por essa companhia boa demais. Você que sempre está ligadinho aqui no Agro Record. Vem agora ela, que companhia agradável, né? Mara Guiotto com o Record Entrevista. Um ótimo sábado e um fim de semana abençoadíssimo para todos nós. Tchau!